Olá, oitavo ano. Vamos falar hoje um pouquinho sobre os termos essenciais da oração. Vocês já sabem que uma oração é um enunciado organizado em torno de um verbo. Na maioria das orações da língua portuguesa, a gente pode identificar como termo essencial o sujeito e o predicado. O sujeito é o termo da oração sobre o qual fazemos uma declaração. E também é o termo com o qual o verbo geralmente concorda. Observe, a menina estuda. Nós estamos falando sobre quem? Sobre a menina. Então, a menina é o sujeito. O predicado é o termo da oração que contém uma informação a respeito do sujeito, o que ele faz ou como ele é ou está. Então, o que nós falamos sobre a menina? Qual foi a informação que a gente deu a respeito da menina? Que a menina estuda. Então, estuda é o predicado. Vamos para esse segundo exemplo. O cachorro está assustado. Nós estamos falando sobre quem? Sobre o quê? Estamos falando sobre o cachorro. Certo? E qual informação a gente deu sobre o cachorro? Que o cachorro está assustado. Para a gente analisar uma oração, primeira coisa que nós vamos fazer, identificar o verbo, que é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno natural. Eu sempre falo com vocês que é fundamental a gente saber conhecer o verbo, porque ele é o dedo duro da oração. Depois que a gente encontra o verbo, a gente só pergunta a ele quem ou o que. E ele vai nos dar essa resposta. A resposta que ele vai nos dar é o sujeito. Então, quando a gente separa o sujeito, tudo que vai sobrar é o predicado. E depois, o que nós fazemos? Depois nós acabamos por destacar os núcleos, tanto do sujeito quanto do predicado. Agora vamos ver como é que fica isso na prática. A menina estuda. Vamos procurar aí a palavra que indica ação, que indica fenômeno natural ou que indica estado? Qual é o verbo? Estuda. Quem estuda? A menina. Então aqui nós temos o sujeito. E o que eu falei sobre ela? Predicado. Ok? Vamos passar agora para a oração de baixo. O cão parece assustado. Qual é o verbo? Qual é a palavrinha que indica ação, estado, fenômeno natural? Parece. Quem parece assustado? O cão. Então, o cão é o sujeito. O que eu falei sobre o cão? Que ele parece assustado. Então, essa declaração a respeito do cão é o predicado, ok? E aí, a gente precisa ter em mente a importância de saber identificar o verbo, porque é o verbo que vai nos ajudar a classificar o predicado. Então, verbo, palavra que indica ação, estado, um processo, né? Ou um fenômeno da natureza. Por exemplo, como ação, cair, o vaso caiu. Estado, estar, né? Quando a gente informa como a pessoa está, o que ela está se sentindo, feliz, triste. E os fenômenos da natureza, que são chover, nevar, ventar. Quando os verbos indicam ação e fenômeno natural, esses são chamados verbos significativos, lembram? Porque eles têm um significado. E o verbo que indica estado é chamado de verbo de ligação, porque ele vai apenas ligar o sujeito a uma característica, ok? E é aí que a gente vai começar a analisar o predicado, porque quando a gente fala de alguém, quando a gente fala de alguma coisa, a gente informa
o que a pessoa faz ou como a pessoa está. E eu posso informar também o que ela faz e como ela está naquele momento. Então, vamos lá. O predicado é a parte da oração que apresenta uma informação sobre o sujeito. E todo predicado tem um verbo. O predicado verbal, ele vai comunicar a ação do sujeito. E ele vai possuir um verbo significativo, um verbo que indica uma ação ou fenômeno natural como núcleo. No predicado nominal, ele vai informar um estado, uma característica do sujeito. E o verbo, nesse tipo de predicado, é um verbo de ligação, porque ele vai ligar uma característica ao sujeito. E quando nós temos uma ação e um estado do sujeito ao mesmo tempo, nós vamos ter o predicado verbo nominal. Esse precisa ter um verbo significativo e um predicativo. Agora vamos à prática. As crianças brincam no pátio. Observe que o termo que está grifado é o verbo. Brincam, informa uma ação. Quem brincam no pátio? As crianças. Então, nós temos crianças como sujeito. Isolei crianças, o que sobrou é o predicado. Como esse predicado tem um verbo significativo, tem um verbo que indica ação, então o predicado é verbal. Vamos passar agora para a segunda oração. As crianças estão felizes. O verbo sublinhado, estão, é um verbo de ligação. Quem é que estão felizes? As crianças. Então, as crianças, sujeito. O que eu informei sobre as crianças, que é a característica das crianças, é o predicado nominal. Certo? E agora, vamos para a terceira oração. As crianças brincam felizes no pátio. Olha o verbo brincar, destacado. A gente já sabe que o sujeito é as crianças, então a informação sobre as crianças é brincam felizes. Mas eu estou indicando que as crianças brincam e estou indicando como elas estão nesse momento. Então, agora a gente tem um predicado verbo nominal, porque nós temos uma ação e uma característica, ok?